Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde. Respondendo à pergunta da Thaís, estou na seca, numa seca faz tempo aqui. Aposto que ele está no Nordeste do Brasil. O senhor deve estar em Campina Grande. Não, eu estou aqui no meu apartamento, daqui a pouquinho eu vou sair, estou me preparando para o carnaval, comprei um CD novo de Vivaldi, comprei uns vinhos, vai bombar o carnaval aqui. O senhor é dos meus então, viu, professor? Não, vou botar carnaval em Veneza, vou botar o Padre Vivaldi tocando a todo vapor. Nossa, vai ser um carnaval assim de parar a avenida. Olha, senhor, pode ligar a televisão na Band aí com volume baixinho também, enquanto o senhor ouve Vivaldi, tá? É bom, porque o carnaval é contrição também, né? Jejum, em Veneza contrição. era uma terra de carnaval, o Padre Vivaldi morava em Veneza, gostava de alegria, então é tudo, vamos de Vivaldi. É verdade. Professor, por falar em carnaval, por que dessa festa, hein? Como é que ela nasceu? Os romanos comemoravam o final do ano, o ano romano termina em fevereiro e começa em março, né? Com a primavera, como quase todos os calendários mais agrícolas. Os romanos comemoravam uma festa em honra a Saturno. Professor, desculpa, eu vou interromper o senhor. O senhor tem o dom da ubiquidade. O senhor está agora ao vivo aqui na rádio e está ao vivo ali no Band News TV. Qual é a verdadeira? É essa? Não, na verdade é só bilocação, não é ubiquidade. Ubiquidade eu estaria em todos os lugares, todas as redes. Eu só estou em duas ao mesmo tempo. Mas a parte mais legal eu guardei para falar aqui para a rádio. Então, esse é o verdadeiro E Leandro. o Fábio interrompeu o senhor bem no meio, né, professor? Vai, Vamos voltar, mas então. eu dou aula há anos, as pessoas interrompem a todo instante. Graças a Deus eu sou professor de história e não ator pornô, não. Eu posso retomar o fio da meada. Eu só interrompi para mostrar que aqui é que é ao vivo. Entendi. Todo respeito lá pelo meu amigo Henrique Caran, lá do Band News. Aqui é ao vivo, sim. Os romanos comemoravam a Saturnália, uma festa de alegria de fim de inverno, uma festa muito importante para Roma. A igreja adotou uma estratégia muito importante, tornou a festa do sol, Natal, tornou a Saturnália uma festa religiosa, como nós já comentamos. Na terça, em latim, a deusa carne, carnevale, porque começam os 40 dias da quaresma, período em que as pessoas não poderiam comer carne vermelha, faziam jejum e abstinência. Não. Você sabe que hoje a igreja não exige mais que as pessoas façam abstinência de carne vermelha, especialmente na Sexta Santa, que encerra a quaresma, de alguma forma, a Páscoa, na verdade, é o fim, mas as pessoas não precisam mais fazer abstinência de carne vermelha. Mas como a disse igreja... o Papa Paulo VI, é mais difícil tolerar o irmão do que comer peixe. Agora, mas a igreja continua pedindo abstinência de carne humana, professor. Continua. Porque eles continuam insistindo com essa história de que a camisinha é um método de contracepção que conspurca as Sagradas Escrituras, né? Ela não se refere à camisinha, né? Mas, na verdade, na teologia tradicional, o sexo só dentro do casamento para a reprodução, exatamente onde ele é menos interessante, é aquilo que é recomendado. A igreja permite vários métodos ditos naturais, como o ginocnaus e outros, né? O grande problema é que a moral, em geral, é feita por homens, e homens celibatários, né? Por isso que as leis sobre aborto são tão duras, porque as interessadas não são ouvidas. As mulheres não são ouvidas. O Papa Francisco, né? O Papa Francisco tem sido tão contundente em algumas das suas manifestações no que diz respeito ao direito canônico. Ele havia triscado no tema, mas não falou mais nada sobre isso. Ordenação de mulheres, né? Dar à mulher um papel de mais equidade com o homem, porque a igreja é uma instituição absolutamente machista, né? Todas as religiões nascidas no Oriente Médio, islamismo, judaísmo e cristianismos, todos são muito patriarcais. Também não existe no judaísmo ortodoxo rabinas, também não existem oficiantes em mesquitas que sejam mulheres no islamismo. O cristianismo tem essa marca de origem, apesar de haver passagens na Bíblia que são passagens a favor das mulheres. Quando desce o Espírito Santo, quando Paulo diz várias vezes, em Atos Apóstolos também, que é um texto de Lucas, diz que já não há mais homem nem mulher, nem grego, nem judeu, nem gentil, nem judeu, todos são um em Cristo Senhor. Está dizendo que foram abolidas as diferenças pelo Espírito Santo. Na igreja primitiva havia diaconisas. Paulo escreve mais às mulheres do que aos homens. Manda saudação às mulheres que amparam suas viagens de evangelização.
Mas a igreja tem um traço patriarcal como o islamismo e como o judaísmo. Não se esqueça que uma das orações que o judeu religioso faz de manhã é agradecer não ter nascido mulher. Essa é uma oração. Aliás, vendo aqui, tem alguns trechos das cartas de Paulo que são absolutamente misóginos, né? Tem. Paulo, em particular, tem, quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, ele diz que as mulheres usem véu e calem a boca na igreja. Não pode ele falar. Diz que assim como Jesus é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça do casamento. Paulo é um homem do século I, um rabino do grupo dos fariseus, quer dizer, ele não pode falar nem de física quântica, nem de feminismo. Ele tem um limite, ele tem alguns limites. Paulo, quando meus alunos dizem, Aristóteles fala bem da escravidão, sim, também não usa tablet, né? E também tem que lembrar que as pessoas são fruto mais. Porém, só para dar um detalhe que talvez o ouvinte não saiba, um Papa não pode mudar dogma, nenhum Papa pode. Apesar do Papa ser infalível em termos de fé pelo penúltimo dogma da Igreja, 1870-71, ele não pode mudar dogmas. O Papa não pode dizer que Maria não era virgem, o Papa não pode dizer que não existe uma trindade. Mas o celibato clerical não é dogma, é uma norma da Igreja que pode ser mudado, porque antes não era assim. Foi uma criação antiga, mas que se tornou oficial a partir do século XI. Então, o Papa pode perfeitamente amanhã dizer que os padres podem casar. Ou, como na Igreja Ortodoxa, haver padres casados e padres não casados. O Papa pode ordenar mulheres, não é um dogma, nem um impeditivo, é uma tradição que o Papa pode mudar. O Papa tem liberdade para mudar a disciplina da Igreja e não dogma. Mesmo sendo infalível. Algumas igrejas no Oriente, inclusive, fazem ordenação de mulheres, né? E respondem ao Vaticano. Uma igreja cristã bem mais próxima de nós, que é a anglicana, ordenou uma bispa lésbica, não? E aceita, alguns ramos anglicanos aceitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A igreja anglicana, nascida de uma cisão da igreja católica na Inglaterra, ela é mais liberal em vários sentidos. Professor, queria voltar sobre, né, o senhor começou falando com a gente aqui sobre carnaval, a origem, e aí o senhor falou do carnaval de Veneza, né? E me veio a imagem, me veio à cabeça aquela imagem de um carnaval, assim, bonito, mas borocochô, né? Como em outros lugares do mundo, né? Por que só no Brasil o carnaval é essa esbórnia, hein? É que eu acho que nós estamos acostumados com o modelo e achamos ele interessante. Na Alemanha, especialmente Colônia, onde o carnaval é muito forte, nós temos muita nudez feminina, muitas mulheres de seios de fora. Mas nós temos um carnaval com menos 10 graus. Então, assim, isso inclusive ajuda a deixar o seio mais rígido. Nós temos uma... Não só os seios. Exatamente, algumas coisas diminuem, outras enrijecem. Mas o carnaval, o inverno, em Veneza é uma época de aqua alta, aquele fenômeno da maré alta que entra na Praça de São Marcos. Então as pessoas vestidas com as personagens da comédia dell'arte, vestidas de Arlequim, Pierrot, de máscaras do século XVIII, saem pela rua tocando rondós, escutando música. É muito elegante. É chiquérrimo. Mas não dá para se soltar muito quando o Adriático invade a praça e está muito frio. Veneza faz muito frio. Agora, em Marseille, em Nice, o carnaval é bastante forte e ele é muito alegre. Agora, nós tornamos o entrudo, a festa que era muito violenta no século XIX, nós tornamos o entrudo uma festa carnavalesca mesmo, isso mais recentemente. E aí sim, aí nós demos uma cara para o carnaval. Mas os trópicos são mais sensuais. Os trópicos são mais... A nossa relação com o corpo é diferente de outras áreas. Olha, o senhor tem razão. Eu vi um carnaval agora esse ano em New Orleans, eles têm uma festa lá chamada Mardi Gras, né? É muito parecido com o carnaval brasileiro, porque a música está inteira baseada em cima sobre a percussão, a ascendência africana é muito forte, né? E eles têm o gingado lá, jazzístico, essa coisa toda. Então, são a sociedade musical. No carnaval tem um pouco de esbórnia, mas não chega nem perto do que a gente faz aqui. Mas aí tem uma questão muito importante. Quem traz o ritmo, quem traz a percussão, quem traz o corpo para a música na América são os negros. Então, lembrando que Nova Orleans nasceu francesa, era o sul da Louisiana, comprada pelos emissários de Thomas Jefferson em 1803 na corte.
festa de Napoleão, não? Então, a cidade de Nova Orleans, tanto que ela tem dupla pronúncia, New Orleans, ela é de matriz francesa. O bairro francês é o apogeu da festa do Mardi Gras, ou seja, da Terça Gorda, porque tem essa cultura negra única que é o berço do jazz, que nasce com 2 S, jazz, com 2 S, e se torna o fabuloso jazz que hoje é forte em Washington, em Chicago e em Nova York. É essa cultura negra que dá essa vida à música, porque nós tínhamos aqui modinhas também. Quem vai trazer lundus, quem vai trazer danças para a música brasileira, consagradas por Chiquinha Gonzaga, consagradas por Zequinha de Abreu, é a nossa cultura negra. É isso que dá percussão, ritmo e corpo. Lembrando que nos Estados Unidos os negros cantam e dançam enquanto trabalham, que é a origem dessas músicas spirituals, que eles ficam cantando aquela voz grave, uma oitava abaixo do arroto, sempre cantando gravemente e acompanhando o corpo. Então, a música foi muito marcada pela influência negra. O europeísmo da música foi muito marcado pela música negra. Por isso que Nova Orleans é parecida com o Brasil. Com a diferença que a culinária de Nova Orleans cozinha só com pimenta e coloca pura. Um pouquinho de carne, que é para não estragar o gosto da pimenta. Exatamente. Eu comi lá uma vez e já veio com o cartão do proctologista, né? Porque você come uma coisinha, você já vai. Eles não sabem o ditado do meu estado natal, que tudo que arde para entrar, arde para sair. Eles não sabem esse ditado. Professor Carnal, a gente já está no espírito do carnaval. Ah, tá. É Vivaldi aqui em casa até amanhecer. Eu tô achando. Tudo bem, Vivaldi no CD, mas a água aí o passarinho não bebe não, hein, professor? Eu gosto muito de história da música e tenho muito tempo aula sobre história dos Estados Unidos, tenho 2 livros sobre os Estados Unidos e gosto muito dessas matrizes de entender o jazz, inclusive como matriz do rock. Inclusive a expressão rock and roll era uma gíria do jazz para sexo, né? Rock and roll, que seria mais ou menos entra e sai, roda e entra e roda. Ou seja, é uma cultura, e o rock é tipicamente americano como o jazz, né? É uma cultura linda, que depois pega nos Gershwin e vira música clássica também. Professor, eu fico impressionado toda vez que eu sou igual aquele ouvinte. Depois de falar com o professor Carnal, me sinto uma anta, sabe? Ele sabe tudo, sobre tudo. Ele sabe a gênese do Mardi Gras lá em New Orleans. Pode uma coisa dessa? Professor, obrigadíssimo pela aula. Bom carnaval. E façam algo da cozinha Cajun Creole, da cozinha de New Orleans, né? Nós vamos fazer crawfish aqui, se existisse. Exatamente. Pimenta e um peixinho só. Pequenininho. Okay. Um abraço, bom carnaval para vocês. Tchau, obrigado.